A grande câmara do conclave galáctico se estendia por quase 1 quilômetro em todas as direções. Seu teto subia tão alto que às vezes se formavam nuvens sob sua cúpula de cristal. A luz de 3 estrelas capturadas iluminou o espaço, não lançando sombras e não deixando nenhum canto na escuridão. Este foi o Eixo Prime. A estação neutra onde as 12 espécies dominantes da galáxia conhecida se reuniram para decidir o destino das civilizações menores. O diretor Yuki Tanaka estava na plataforma do peticionário, um pequeno círculo de pedra polida no centro da câmara. Ao seu redor erguiam-se os imponentes assentos dos membros do conclave, cada um projetado para acomodar espécies que evoluíram sob diferentes estrelas. Os Train sentavam-se em cadeiras enormes esculpidas em ossos de mundos conquistados. O insetoide Vreshi pendia de teias cristalinas que vibravam a cada movimento. Os Mortani, seres de luz viva, pulsavam dentro de esferas de contenção que mantinham suas formas coerentes. Tanaka tinha 53 anos, era pequeno para os padrões humanos e vestia um terno cinza simples que não tentava impressionar. Ela serviu no curso diplomático da Terra durante 27 anos e entendeu algo que os diplomatas mais jovens muitas vezes esqueciam. Quando você está fraco, você não finge ser forte. Você simplesmente espera. A delegação humana agradece ao conclave por esta oportunidade, disse ela. Sua voz passou perfeitamente pelos sistemas de tradução que converteram suas palavras em 12 idiomas diferentes simultaneamente. A Terra solicita a adesão associada a este órgão, com todos os direitos e responsabilidades que esse estatuto implica. Ela tocou um controle em seu pulso e exibições holográficas apareceram por toda a câmara, mostrando imagens de realizações humanas. Mundos colônias com florestas verdes e oceanos azuis. Estações espaciais orbitando estrelas distantes. Naves movendo-se pela escuridão entre os mundos. No século desde o primeiro contato, a humanidade estabeleceu 3 mundos colônias e contribuiu significativamente para protocolos de tradução universais. Nossos comerciantes negociam de forma justa com 17 espécies. Nossos cientistas compartilharam descobertas em medicina, agricultura e cartografia estelar. Acreditamos ter demonstrado nosso compromisso com a coexistência pacífica. A exibição mudou para mostrar a frota defensiva da Terra. 47 navios dispostos em formação, com os cascos brilhando à luz da alma. A nossa força de defesa está pronta para contribuir para os esforços de segurança coletiva, continuou Tanaka. Pedimos apenas a oportunidade de provarmos que somos parceiros dignos. Uma risada a interrompeu. Tudo começou com a delegação Train. O soberano do gelo, Ketral, governante de um império que abrange 800 mundos, inclinou-se para frente em sua cadeira e soltou um som que seus tradutores interpretaram como uma profunda diversão. Ele era enorme mesmo para os padrões de Train. Suas escamas são do roxo profundo da realeza, seus antebraços são grossos com músculos que foram projetados para a guerra ao longo de 1000 gerações. 47 navios, disse ele, e os sistemas de tradução levaram suas palavras a todos os cantos da câmara. 47 navios e humanos falam em contribuir para a segurança coletiva. Outras espécies juntaram-se às risadas. Os Vreshi estalavam as mandíbulas num ritmo que indicava zombaria. Os Mortani diminuíram suas formas luminosas, um gesto de desprezo que não precisava de tradução. Até mesmo os normalmente reservados Kelit se permitiram expressões de diversão. Tanaka ficou em silêncio no centro da câmara, seu rosto não mostrando nada. Alto soberano, Ketral ergueu um de seus forenhas e a risada desapareceu gradualmente. Talvez a diretora Tanaka não entenda a dimensão do que propõe. Permita-me educá-la. Ele gesticulou e seu próprio display holográfico apareceu. O domínio de Train mantém 18.000 navios de guerra. O menor deles poderia destruir toda a sua frota sem perder um único membro da tripulação. O maior. A imagem mudou para mostrar uma nave tão massiva que diminuía os planetas que orbitava, podendo tornar o seu planeta natal inabitável em menos de uma rotação. Estamos cientes da situação militar do domínio suas capacidades. Tanaka respondeu calmamente. E ainda assim você vem aqui falando em parceria? De contribuição? A diversão de Ketral estava dando lugar a algo mais difícil. Vocês, humanos,
Existem como uma espécie espacial há apenas um século. Os Tra construíam navios de guerra quando seus ancestrais ainda aprendiam a fazer fogo. Conquistamos mais mundos do que vocês têm palavras em sua língua primitiva. The Dominion's history is well documented, Tanaka agreed. Então você entende sua posição. Vocês não são parceiros. Você não é contribuidor. Você é uma espécie menor que de alguma forma evitou a extinção por tempo suficiente para alcançar as estrelas. Nada mais. Ele olhou para os outros membros do conclave, garantindo que teria a atenção deles. Proponho que a Terra receba o status de observador. Deixe-os observar como uma civilização real se comporta. Talvez daqui a 10.000 anos eles estejam prontos para algo mais. A votação foi rápida. 11 das 12 espécies apoiaram a moção. Apenas os Pelori se abstiveram e eram conhecidos por se absterem de tudo. Estatuto de Observador. Tanaka leu os registros do conclave. Em 40.000 anos de civilização galáctica, nenhuma espécie com status de observador jamais havia sido elevada. Era uma designação reservada para aqueles que eram fracos demais para importar, mas irritantes demais para serem destruídos. O conclave ignoraria a humanidade e esperar-se-ia que a humanidade ficasse grata pelo privilégio de ser ignorada. A Terra aceita o status de observador, disse Tanaka, e agradece ao conclave por sua consideração. Murlaugera a seguiu enquanto ela saía da câmara. Seu ajudante, um jovem chamado Marcus Webb, acompanhou-a quando ela entrou no corredor que levava à nave diplomática humana. Isso foi brutal, ele disse calmamente. Isso era esperado. Eles nem deixaram você terminar a apresentação. Os programas de intercâmbio cultural, as parcerias científicas, os acordos comerciais. Eles nunca iriam ouvir, Marcos. Eles decidiram o que éramos antes de eu abrir a boca. Tanaka continuou andando, sem pressa. Para eles, somos insetos. Insetos inteligentes, talvez, mas mesmo assim insetos. Você não negocia com insetos. Você não faz parceria com eles. Você os ignora ou pisa neles. Então, o que fazemos? Eles haviam alcançado a câmara de descompressão da nave diplomática. Tanaka fez uma pausa, com a mão no bloco de entrada. We do what humans have always done em face instinction. Adaptamo-nos, preparamo-nos, esperamos. Para quê? Para eles cometerem um erro. O interior do navio era modesto para os padrões do conclave, uma tripulação de 12 alojamentos simples e comodidades básicas. A Terra não podia permitir-se as exibições ostentosas que outras espécies usavam para projetar poder. Todos os recursos eram necessários em outro lugar. Tanaka sentou-se em sua cabine enquanto o navio desencaixava do Axis Prime, observando pela janela de observação enquanto a enorme estação recuava para longe. Outras embarcações circulavam ao seu redor, navios de guerra e embarcações mercantes de uma dúzia de espécies. Cada um deles maior e mais poderoso do que qualquer coisa que a humanidade pudesse construir. 47 navios. Ela sorriu levemente ao se lembrar de Ketraus Mukere. Ele não estava errado sobre os números. A frota de defesa pública da Terra era exatamente tão pequena e fraca quanto ele acreditava. Foi projetado para ser. Ela abriu um terminal seguro e escreveu uma mensagem para o Comando de Defesa da Terra. Os protocolos de criptografia eram aqueles que oficialmente não existiam. Desenvolvido por cientistas cujos nomes não apareceram em registros públicos. Transmitido através de canais que os melhores técnicos do conclave jamais detectariam. Integração diplomática improvável, digitou ela. Atitude do conclave consistente com todas as avaliações anteriores. A liderança de Train, particularmente hostil, recomenda uma maior monitorização das suas atividades fronteiriças. Todos os indicadores sugerem que irão agir contra as nossas possessões coloniais no próximo ano padrão. Ela fez uma pausa, considerando cuidadosamente suas próximas palavras. Recomendar a implementação contínua do protocolo silencioso. A nossa aparente fraqueza foi notada e será explorada. Isto é aceitável. Continue preparations for fase 3. Ela enviou o mensagem e fechei o terminal. Marcos apareceu na porta dela. Diretor?
O embaixador Vresh solicitou uma reunião privada. Ela diz que tem informações que podem nos interessar. Que tipo de informação? Ela não disse, mas enfatizou que não seria oficial. Sem registros, sem testemunhas. Tanaka considerou isso. Os Vresh eram rivais do Strain, constantemente manobrando para obter vantagens na complexa teia da política do conclave. Eles não tinham amor pela humanidade, mas tinham ainda menos amor por qualquer pessoa que pudesse ameaçar a sua posição. Diga a ela que a encontrarei na Câmara Secundária em 1 hora. E Marcos? Certifique-se de que nossos sensores estejam registrando tudo. Mesmo se dissermos a ela que não são. Sim, diretor. Sozinho novamente, Tanaka olhou para as estrelas. Em algum lugar lá fora, escondidos nos espaços escuros entre os sistemas, coisas estavam sendo construídas. Armas que funcionavam segundo princípios que o conclave nunca imaginara. Naves que poderiam se mover pelo espaço de maneiras que violavam tudo que os cientistas da galáxia acreditavam ser possível. As espécies do conclave lutaram entre si por 40.000 anos. Durante todo esse tempo, a tecnologia deles mal avançou. Por que isso aconteceria? Eles alcançaram o domínio. Eles não tinham rivais capazes de ameaçá-los. Eles tinham se tornado confortáveis, complacentes, certos de que a sua forma de fazer a guerra era a única. A humanidade não tinha esse luxo. Os humanos sempre estiveram em menor número, com menos armas, enfrentando os inimigos com todas as vantagens. Andy Someu, Against All Logic, They Had Survived. Eles encontraram maneiras de vencer que seus inimigos nunca imaginaram. A galáxia pensava que a humanidade era fraca porque a humanidade tinha 47 naves. A galáxia aprenderia que estava fazendo as perguntas erradas. A questão não era quantas naves a humanidade tinha. A questão era, quais eram esses navios? 3 meses se passaram após a reunião do conclave. 3 meses de silêncio das potências galácticas. De navios mercantes movendo-se entre estrelas. De diplomatas trocando gentilezas sem sentido. 3 meses que pareciam a calmaria antes de uma tempestade que todos podiam sentir, mas ninguém sabia o nome. No mundo colonial de Nova Helsínquia, o governador David Shun estava à janela do seu escritório e observava o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. A colônia foi fundada há 40 anos. Um testemunho da determinação humana e do planejamento cuidadoso. 4 milhões de pessoas agora chamam este mundo de lar. Eles construíram cidades e fazendas, escolas e hospitais. Uma civilização esculpida na natureza através de décadas de trabalho árduo. Nenhum deles sabia o que estava por vir. O alerta veio ao pôr do sol. A oficial de comunicação de Shun, uma mulher chamada Sarah Park, invadiu seu escritório sem bater, uma violação do protocolo que lhe dizia tudo o que ele precisava saber sobre a gravidade da situação. Governador, sensores de longo alcance detectaram uma frota entrando no sistema. 200 navios, todos transmitindo códigos de identificação de trem. Shun sentiu seu estômago embrulhar, mas sua voz permaneceu firme. Hora de chegar? 6 horas na velocidade atual. Eles fizeram contato? Agora mesmo, senhor. Eles estão exigindo falar com a mais alta autoridade do planeta. Shun assentiu lentamente. Ele sabia que esse dia chegaria. Os serviços de inteligência da Terra vinham alertando sobre agressões humanas há meses. Ele esperava tolamente, talvez que isso acontecesse mais tarde, que houvesse mais tempo para se preparar. Pácios. A tela holográfica em sua mesa ganhou vida, mostrando o rosto de um policial violento. Seu nome era Marechal da Frota Dress. De acordo com os arquivos de inteligência que Shun estudou, um veterano de uma dúzia de campanhas contra espécies inferiores, conhecido por sua eficiência e crueldade. Eu sou o Marechal da Frota Dress do domínio de Trai, disse o alienígena. Sua voz era profunda e carregava a confiança de alguém que nunca havia perdido uma batalha. Falo com a autoridade do próprio Alto Soberano Quetral. Sou o governador David Shun, de Nova Helsínquia. Como posso ajudá-lo? Fleet Marshal, you may help yourself by listening carefully, human.
A decisão determinou que a sua presença neste setor do espaço é um insulto à soberania nacional. You will correct this insult by surrendering all human colonial holdings to dominion control. Seu povo aceitará o status de vassalo e servirá a maior glória do Império Trai. Shun manteve sua expressão neutra. E se recusarmos, então os 4 milhões de humanos que possuem este mundo serão purificados. Sua colônia será reduzida a cinzas. Seu nome será esquecido e sua espécie aprenderá que há consequências em desafiar o domínio. Eu vejo. E qual é o cronograma para essa decisão? Você tem uma rotação planetária. 26 de suas horas. Após esse período, começaremos a limpeza, quer você tenha respondido ou não. A boca de Drey se contorceu em algo que poderia ser um sorriso. Sugiro que você use o tempo com sabedoria, governador. Convença seu povo a aceitar seu novo lugar na galáxia. Será mais fácil para todos. A transmissão terminou. Shun ficou imóvel por um longo momento, processando o que acabará de ouvir. 26 horas. 4 milhões de vidas dependiam de qualquer decisão que ele tomasse no dia seguinte. Sarah, consiga-me uma linha segura para o Comando de Defesa da Terra. Prioridade Alpha. A conexão levou 3 minutos para ser estabelecida, 3 minutos que pareceram 3 horas. Quando a tela finalmente mostrou um rosto familiar, Shun se permitiu um pequeno suspiro de alívio. Emerald James Morrison tinha 72 anos, cabelos grisalhos e olhos que já haviam visto mais do que deveriam em decisões difíceis. Ele comandou a Frota de Defesa Pública da Terra e foi uma das poucas pessoas que sabia sobre as outras coisas que a humanidade havia construído. Governador Shun, temos monitorado a situação. Então você sabe o que estamos enfrentando, almirante. 200 navios de guerra, e não temos nada aqui que possa detê-los. Você está certo ao dizer que não pode detê-los. Mas esse não é o seu trabalho, governador. O seu trabalho é manter o seu povo calmo e confiar que a terra não os esqueceu. O que isso significa, almirante? Em termos práticos, o que devo fazer? A expressão de Morrison suavizou-se ligeiramente. Evacuate non essential personnel to the deep shelters. Manter comunicação com a frota ferroviária. Não os provoque, mas não se renda. Acima de tudo, espere. Esperar o quê? Para nós lidarmos com isso. Você tem minha palavra. Governor New Helsinki will not fall. A conexão terminou e Shun ficou sozinho com seus pensamentos. Confiem que a Terra não os esqueceu. Palavras fáceis de dizer da segurança da Terra. Mais difícil de acreditar quando 200 navios de guerra se aproximavam do seu mundo. Mas que escolha ele tinha? Ele se virou para Sarah Park, que permaneceu em silêncio durante toda a conversa. Iniciar os procedimentos de evacuação da população civil. Prioridade para crianças e pessoal médico essencial. Todos os outros se mudam para abrigos secundários. Sim, governador, senhor. O que o almirante Morrison quis dizer? O que a Terra vai fazer? Não sei. Mas conheço James Morrison há 20 anos e nunca ouvi fazer uma promessa que não pudesse cumprir. As próximas 20 horas se passaram e organizaram o caos. Milhões de pessoas deslocaram-se através de rotas de evacuação planeadas mais nunca testadas a esta escala. Escolas esvaziadas. Os hospitais transferiram pacientes para instalações subterrâneas. As famílias reuniram todos os pertences que puderam carregar e desceram para abrigos escavados na rocha da sua nova casa. Ao longo de tudo isso, a frota Train se aproximou. Shu observou o progresso deles na tela de defesa planetária. 200 pontos vermelhos rastejando pela escuridão em direção ao seu mundo. Às 20 horas, o marechal da frota Dreatri fez contato novamente. Vejo que você começou a evacuar sua população, governador. Uma precaução sábia, mas em última análise inútil. Seus abrigos não irão protegê-lo das armas do domínio. Eles simplesmente se tornarão tumbas. Temos 6 horas restantes na sua linha do tempo, chefe de frota. Talvez você prefira esperar até que ele expire antes de fazer ameaças. Cansei de esperar. Sua espécie já desperdiçou bastante do meu tempo.
Dreatri gesticulou para alguém fora da tela. Como uma demonstração do que espera aqueles que desafiam o domínio, iremos agora destruir a sua plataforma agrícola orbital. Considere isso uma prévia do seu futuro. O sangue de Shun gelou. A plataforma agrícola abrigou mais de 300 trabalhadores. Sem aviso, sem tempo para evacuar, Marechal da Frota, há pessoas naquela estação. Havia pessoas naquela estação. Sonha corrigida. Em aproximadamente 30 segundos, haverá detritos. A tela mudou para mostrar a plataforma orbital, uma estrutura graciosa de módulos interconectados que levou 5 anos para ser construída. Tri-Veaponsfire convergiu para ele de múltiplas direções. A estação desapareceu em um flash de luz. 300 humanos, Dreatri disse calmamente. Um número pequeno comparado ao que acontecerá se você não cumprir. Agora você tem 6 horas para tomar sua decisão, governador. Use-os com sabedoria. A transmissão terminou. Shun olhou para a tela, para a nuvem crescente de destroços que havia sido uma estação cheia de pessoas vivas momentos atrás. 300 mortos. Assassinados sem aviso, sem hesitação, tão casualmente quanto alguém mataria um inseto. Governador, Sarah Park disse calmamente, estamos recebendo outra transmissão. Código de prioridade que nunca vi antes. Da Terra? Sim, senhor. Está marcado apenas para você ver, com um nível de classificação que não existe em nosso sistema. Shun foi até seu terminal privado e digitou seus códigos pessoais. A mensagem que apareceu era curta, apenas 2 palavras, seguidas de uma sequência de números que nada significavam para ele. Ficar firme? Ele leu 3 vezes, tentando entender o que significava. Permanecer firme contra 200 navios de guerra? Permanecer firme enquanto seu povo morria? O que a Terra poderia estar planejando que faria alguma diferença contra uma força tão avassaladora? Em algum lugar na escuridão além da frota Train, um oficial sensor chamado Cat notou algo estranho. Uma flutuação gravitacional, breve e sutil, numa região do espaço onde nada deveria existir. Senhor, relatou ao seu superior, estou lendo uma anomalia nas coordenadas 774. Possível mau funcionamento do sensor. O oficial superior mal olhou para a leitura. Execute um diagnóstico em seu equipamento. Estamos a 6 horas de limpar um mundo humano. Não tenho tempo para sinais de fantasmas. Sim, senhor. Cat executou o diagnóstico. O equipamento não apresentou falhas. Ele olhou para o espaço vazio onde a anomalia havia aparecido e sentiu algo que não conseguia nomear. Não medo, ele era Train, e o Train não temia nada, mas alguma coisa. Ele descartou um sentimento e voltou às suas funções. No seu escritório em Nova Helsínquia, o governador Shun olhou para o céu, agora escuro com a noite que se aproximava. Em algum lugar lá em cima, 200 navios de guerra esperavam para destruir tudo que ele ajudou a construir. E em outro lugar ele tinha que acreditar nisso. Teve que confiar na palavra de pessoas que nunca conheceu, algo estava vindo para detê-los. Ele apenas teve que permanecer firme o tempo suficiente para ver isso. 6 horas. Em 6 horas, ele saberia se a humanidade tinha futuro ou se os Train estavam certos sobre tudo. Ele voltou ao seu trabalho. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. O prazo passou em silêncio. O marechal da frota Dreatri estava no convés de comando do domínio absoluto. A nau capitânia da frota tributo e assistiu a contagem regressiva chegar a 0. Ao seu redor, seus oficiais esperavam em seus postos, prontos para começar a limpeza que ensinaria à humanidade o seu devido lugar na galáxia. Nenhuma resposta da superfície? Dreatri perguntou. Nenhum. Marechal da frota. O governador Shun recusou qualquer comunicação nas últimas 4 horas. Dreatri sentiu uma centelha de respeito, rapidamente suprimida. O humano era corajoso ou estúpido, provavelmente ambos. Não importava. A bravura não poderia deter as armas do domínio, e a estupidez era seu próprio castigo. Muito bem. Sinalize a frota. Comece a sequência de bombardeio. Visar primeiro o maior centro populacional.
Ele se acomodou em sua cadeira de comando, antecipando a satisfação familiar de ver uma civilização queimar. Mostre a eles o que significa desafiar o trem. Sim, Marechal da Frota. Carregamento de armas. Os oficiais de armas VU classificaram seus controles com deficiência de prática. 200 naves se orientaram em direção ao planeta abaixo. Seus conjuntos de armas brilhando com energia acumulada. Em 30 segundos, libertariam poder destrutivo suficiente para arrasar cidades, transformar montanhas em crateras e acabar com 4 milhões de vidas em fogo e trovões. As luzes se apagaram. Aconteceu instantaneamente, sem aviso ou explicação. Todas as telas do convés de comando ficaram escuras. Cada console morreu. O zumbido constante dos sistemas de energia da nave silenciou, deixando apenas o som de oficiais confusos gritando na escuridão repentina. O que está acontecendo? Dreatri exigiu. Relatório. Não sei, Marechal da Frota. Todos os sistemas estão offline. Energia primária, energia secundária, backups de emergência, tudo. Isso é impossível. Execute o diagnóstico. Senhor, não consigo executar diagnósticos. Os sistemas de diagnóstico também estão offline. Dreatri levantou-se da cadeira, seus antebraços cerrados em frustração. Em 300 anos de serviço militar, ele nunca havia experimentado uma falha total do sistema. Tais coisas simplesmente não aconteciam com navios de guerra de treinamento. A tecnologia deles era muito avançada, muito bem projetada e testada exaustivamente. Suporte de vida? Ele perguntou. Somente bateria reserva, Fleet Marshal. Temos aproximadamente 6 horas de ar respirável. Comunicações? Morto. Não conseguimos alcançar os outros navios. Não podemos alcançar ninguém. Dreatri se moveu para a janela de visualização, a única fonte de luz restante no convés de comando. Lá fora, ele podia ver os outros navios de sua frota, cada um tão escuro e silencioso quanto o seu. 200 navios de guerra, o orgulho do domínio, à deriva indefesos no vazio. O marechal da frota, gritou um de seus oficiais, sua voz carregando uma nota de medo que Dreatri nunca tinha ouvido de um trem antes. Olha, Dreatri olhou. Um navio apareceu no centro de sua formação. Era pequeno, talvez 1/10 do tamanho do domínio absoluto e totalmente preto, como se absorvesse a luz em vez de refleti-la. Seu casco era angular, geométrico, completamente diferente de qualquer desenho que Dreatri já tivesse visto. Nenhuma porta de armas visível. Sem escapamento do motor. Nada que explicasse como chegou sem ser detectado. Essa é uma nave humana, alguém disse. Impossível. As humanidades não podem. O sistema de comunicação ganhou vida. Apenas o sistema de comunicação, nada mais. Uma voz apareceu, falando no tom monótono da tradução automática. Marechal da Frota, Dreatri. Este é o diretor Yuki Tanaka da Força de Defesa da Terra. Peço desculpas pelo inconveniente. Mas precisamos conversar antes de você prosseguir com as atividades planejadas. Dreatri olhou para o navio escuro sem acreditar. Como você está fazendo isso? Como? Você desativou minha frota? Na verdade, era sobre isso que eu queria falar. Veja, Marechal da Frota, houve um mal-entendido. O seu governo acredita que a humanidade é fraca. Seu alto soberano acredita que podemos ser conquistados sem consequências. Estou aqui para corrigir essas crenças. Você não pode corrigir nada. Você é uma pequena nave contra 200 das melhores naves de guerra da galáxia. Seja qual for o truque que você usar para desabilitar nossos sistemas, ele não durará. E quando nossa energia retornar, a sua retornará em aproximadamente 6 horas, interrompeu Tanaka. Não estamos aqui para destruir a sua frota, Marechal da Frota. Estamos aqui para entregar uma mensagem. Mas primeiro preciso te mostrar uma coisa. O sistema de comunicação projetou de alguma forma uma exibição holográfica, projetando impossivelmente uma imagem em uma nave que não tinha capacidade para tais coisas. A tela mostrou uma visão familiar, Ketfraus Glory,
o gigante gasoso que marcava a fronteira externa do novo sistema de Helsinki. Este é um dos seus mundos divinos, disse Tanaka. Nomeado em homenagem ao ancestral do seu alto soberano, creio eu. Um símbolo do Trine Power neste setor. Eu sei o que é, Driatri rosnou. E daí? Assistir. O pequeno navio negro, Tanaka, chamava-o de Prometheus. Embora Driatri não soubesse o que essas letras significavam, orientou-se para o planeta distante. Não havia nenhum carregamento de arma visível, nenhum acúmulo de energia, nenhuma indicação de que algo estava acontecendo. Para acontecer. E então, Ketfraus Glory deixou de existir. Não houve explosão, nem flash de luz, nem campo de destroços em expansão. Num momento, o gigante gasoso estava lá, uma enorme esfera de gases rodopiantes, maior que 1000 mundos humanos juntos. No momento seguinte, ele simplesmente desapareceu, sua massa se espalhando em uma nuvem em expansão de partículas que já estavam se dispersando no vazio. Driatri sentiu suas pernas enfraquecerem. Ele agarrou a borda de um console para se manter de pé. Isso não é possível, ele sussurrou. Entendo sua confusão, respondeu Tanaka. Seu cientista lhe dirá que destruir um planeta requer mais energia do que uma estrela produz em um ano. Eles estão corretos em sua compreensão da física. Mas Fleet Marshall, o seu conhecimento da física tem 40.000 anos. Você foi tão dominante por tanto tempo que parou de fazer perguntas. Você parou de procurar maneiras melhores. Você presumiu que, por ser sua tecnologia superior à de todos os outros, ela era a melhor que poderia existir. O que você é? Somos humanos. Somos uma espécie que sempre esteve em menor número, sempre em desvantagem, sempre enfrentou inimigos com todas as vantagens. E aprendemos que quando você não consegue vencer pelas regras estabelecidas pelos seus inimigos, você precisa encontrar regras diferentes. A exibição holográfica mudou, mostrando esquemas que Driatri não conseguia entender. Equações em notação humana, diagramas de forças que ele nunca imaginou. A arma que acabou de destruir a glória de Ketvravu não dispara projéteis ou seres energéticos. Ele manipula forças fundamentais, a gravidade, a ligação nuclear, o próprio espaço-tempo. Ele usa menos energia do que suas principais baterias secundárias. E Fleet Marshall, temos 17 navios equipados com esta arma. Este não é o nosso único. 17, o número ecoou em Dre's Mind. 17 naves que poderiam desativar frotas e destruir mundos. 17 navios contra os quais o domina, contra os quais ninguém tinha defesa. Os sistemas da sua frota serão restaurados em 6 horas. Tanaka continuou. Quando isso acontecer, você sairá deste sistema. Você retornará ao espaço-trai. Você não ameaçará os mundos humanos novamente. E você entregará uma mensagem ao seu alto soberano. Que mensagem? Diga a ele que o jogo mudou. Diga a ele que tudo que o conclave acreditava sobre poder e fraqueza é obsoleto. E diga-lhe que a humanidade está disposta a viver em paz com os nossos vizinhos, mas apenas com vizinhos que nos tratem com respeito. Se os Train decidirem ser inimigos, responderemos de acordo. A escolha é sua. A Dre's Mind correu pelas possibilidades, procurando alguma vantagem, alguma maneira de reverter essa situação. Mas não havia nada. Seus navios estavam indefesos. Suas armas eram inúteis. Tudo o que ele acreditava sobre a galáxia se provou errado em um único momento. Por quê? Ele finalmente perguntou. Você poderia nos destruir agora mesmo. Por que mostrar misericórdia? Por que não somos monstros, marechal da frota? Por que lembramos o que é ter medo, ser pequeno, enfrentar inimigos que queriam nos eliminar da existência? Construímos estas armas para sobreviver, não para conquistar. Não temos interesse em governar seus mundos ou subjugar seu povo. Nós só queremos ficar sozinhos. O Alto Soberano não aceitará isso. Ele verá isso como fraqueza. Talvez. Mas ele terá que pensar cuidadosamente sobre como responderá. Por que da próxima vez que uma frota trai ameaçar um mundo humano, não desativaremos suas naves e deixaremos você voltar para casa?
Faremos com o seu mundo natal o que acabamos de fazer com Ketraus. Glória! E então faremos isso com todos os mundos que apoiam o seu esforço de guerra. Continuaremos fazendo isso até que não haja mais Traim para ameaçar ninguém. A voz de Tanaka suavizou-se ligeiramente. Não queremos isso, Marechal da Frota. Nós realmente não sabemos. Mas faremos isso se você não nos der escolha. Então, por favor, pelo bem de ambos os nossos povos, convença o seu alto soberano a escolher a paz. A exibição holográfica desapareceu. O sistema de comunicação ficou em silêncio. Dretri ficou sozinho na escuridão de seu convés de comando, cercado por oficiais que nunca haviam conhecido a derrota, olhando para ele. A pequena nave negra que acabará de reescrever as regras da civilização galáctica. Pela primeira vez em seus 300 anos de vida, ele soube o que era sentir medo de verdade. 6 horas depois, a energia voltou. A frota Trai voltou à vida, os sistemas foram reiniciados, as armas foram recarregadas, os motores foram aquecidos. Mas ninguém deu ordens para atacar. O marechal da frota Dretri ordenou que seus navios se retirassem. A princípio eles se moviam lentamente, como se esperassem algum truque, alguma armadilha. Quando nada aconteceu, aceleraram, fugindo do novo sistema de Helsinki em velocidade máxima. No planeta abaixo, o governador Shun os observou partir. A evacuação foi suspensa. As pessoas saíam dos seus abrigos, olhando para o céu, sem acreditar que ainda estivessem vivas. Sarah Park estava ao lado dele, o rosto pálido de exaustão e alívio. O que aconteceu lá em cima, governador? O que a Terra fez? Shun balançou a cabeça. Ele recebeu apenas uma mensagem durante o 6º OOT. A sessão de emergência do Conclave Galáctico foi a primeira em 300 anos. A grande Câmara do Eixo I, que normalmente realizava os debates ponderados das civilizações antigas, agora ecoava com um pânico mal controlado. Representantes de todas as 12 espécies dominantes reuniram-se poucas horas depois de receberem o relatório do Marechal da Frota Dretri. Alguns viajaram através de portões de salto vindos dos confins da galáxia. Outros abandonaram negociações importantes e funções cerimoniais. Todos vieram porque entenderam que algo fundamental havia mudado. O alto chanceler Rex Stanley, do enxame Vreshi, foi o primeiro a falar. Seus estalos de mandíbulas se traduziam em sílabas nítidas e precisas. Confirmamos o relatório do Marechal da Frota Dretri através de observação independente. A glória do planeta Ketral não existe mais. Nossos sensores detectaram sua destruição a 3 setores de distância. A assinatura energética era diferente de tudo nos nossos registros. Impossível, gritou alguém da delegação Mortani. Os seres cristalinos pulsavam com luz agitada. Nossos cientistas analisaram os dados. Destruir um gigante gasoso exigiria mais energia do que, seus cientistas estão errados, interrompeu Rex Stanley. Ou melhor, eles estão trabalhando com compreensão incompleta. Os humanos desenvolveram algo novo, algo que não podemos explicar. A Câmara explodiu em discussão. 40.000 anos de conhecimento acumulado e ninguém conseguia explicar o que testemunharam. Espécies que conquistaram as viagens interestelares. Isso construiu megaestruturas em torno das estrelas. Isso projetou sua própria evolução ao longo de inúmeras gerações. Todos eles foram reduzidos à confusão por uma única demonstração de uma espécie que haviam rejeitado como insetos. O alto soberano Ketral estava sentado em sua cadeira elevada, silencioso e imóvel. Ele não havia falado desde o início da sessão. Seus antebraços estavam cruzados sobre o peito. Suas escamas escureceram com raiva reprimida. O planeta que levava o nome de seu ancestral havia sido apagado da existência e ele não tinha como vingar o insulto. Finalmente, ele se levantou. Suficiente. A única palavra cortou o caos como uma lâmina. A Câmara ficou em silêncio. Perdemos tempo discutindo sobre o que vimos. Os humanos têm uma arma que não podemos combater. Essa é a realidade que enfrentamos. Ele olhou para os representantes reunidos, vendo medo em todos os rostos. A questão é, o que fazemos a respeito? Rendam-se,
sugeriu calmamente um diplomata Kevite. Aceite seus termos. Se eles tiverem 17 dessas armas conforme indicado para bater aclamado, os Traem não se rendem. Quetral rosnou. Então, o que você propõe, Alto Soberano? Sua frota, a maior da galáxia conhecida, ficou indefesa por uma única nave humana. Seu mundo divino foi destruído com menos esforço do que é necessário para disparar uma arma padrão. Que opção você tem exceto se render? Os 4 Quetral poderiam responder. Uma nova voz entrou na câmara. Talvez eu possa ajudar a esclarecer a situação. A diretora Yuki Tanaka caminhou até a plataforma da peticionária, o mesmo local onde ela havia sido ridicularizada apenas 3 meses antes. Ela usava o mesmo terno cinza simples e se comportava com a mesma compostura tranquila. Os guardas do conclave moveram-se para interceptá-la, mas Vrestani levantou um membro para detê-los. Deixa-la falar. Quero ouvir o que os humanos têm a dizer. Tanaka acenou em agradecimento e virou-se para se dirigir à Assembleia. Em primeiro lugar, quero reconhecer que os acontecimentos recentes foram dramáticos. A destruição da glória de Quetral não foi algo que fizemos levianamente. Compreendemos que foi um símbolo cultural significativo para o povo Traem e lamentamos qualquer sofrimento que possa ter causado. Sofrimento? A voz de Quetral mal foi controlada. Você destruiu um mundo com o nome da minha linhagem e fala de angústia? Sim. Olá, soberano. Nós fazemos. Porque apesar do que você possa acreditar, não somos seus inimigos. Não queremos guerra com os Traem ou com qualquer outra pessoa. Não temos interesse em conquista, nem desejo de império, nem ambição de governar a galáxia. Então por quê? O representante Mortani perguntou. Por que construir armas tão terríveis se não for para conquistar? Tanaka ficou quieta por um momento, organizando seus pensamentos. Posso te contar uma história? É sobre a história humana, algo que você provavelmente ainda não estudou, já que somos uma espécie muito jovem e sem importância. Ninguém se opôs, então ela continuou. Há 600 anos, pelo nosso calendário, a humanidade estava confinada a um único planeta. Não tivemos viagens espaciais, nenhum conhecimento de outras civilizações, nada além do nosso próprio mundo e uns dos outros. E nesse tempo, quase nos destruímos. Várias vezes. Construímos armas de poder terrível. Não tão terrível quanto o que temos agora, mas terrível o suficiente. Nós os apontamos um para o outro. Chegamos a poucos minutos de acabar com nossa própria espécie. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. Aprendemos algo com essa experiência. Aprendemos que as armas não nos deixam seguros. Eles não garantem a sobrevivência. A única coisa que mantém viva uma civilização é a sabedoria de saber quando não usar o seu poder. Palavras bonitas, disse Kefrel, mas você usa seu poder contra nós. Usamos o nosso poder para impedir que cometesse genocídio contra 4 milhões de pessoas inocentes. E usamos isso da maneira menos destrutiva possível. Sua frota está intacta. Suas tripulações estão vivas. Poderíamos ter destruído tudo e optamos por não fazê-lo. Esse foi o objetivo da manifestação. O ponto? Para lhe mostrar que temos o poder de destruí-lo e optamos por não exercê-lo. Para te mostrar que força não precisa significar crueldade. Para lhe dar a chance de fazer uma escolha diferente. A diretora Tanaka deu um passo à frente, sua voz assumindo um tom mais duro. Mas deixe-me ser claro sobre uma coisa. Nossa restrição não é ilimitada. Se os Traem ou qualquer outra espécie atacar novamente os mundos humanos, responderemos com uma força esmagadora. Temos 17 naves da classe Prometheus, cada uma capaz de fazer o que você testemunhou em Kate Frost Glory. Temos mais em construção. E temos outras armas que ainda não revelamos. A Câmara estava absolutamente silenciosa. Não queremos usá-los. Nós realmente não sabemos. Preferimos negociar com você, aprender com você, compartilhar o que descobrimos com a galáxia. Preferimos ser parceiros do que inimigos. Mas não seremos vítimas. Não seremos escravos. Não seremos purificados.
Ela tirou um pequeno dispositivo do bolso e colocou-o na plataforma do peticionário. Um documento holográfico apareceu acima dele, um texto jurídico denso em vários idiomas. Esta é uma proposta de tratado mútuo de não agressão. Segundo os seus termos, todas as espécies do conclave retirar-se-ão do espaço reivindicado pelo homem. Não iremos expandir além dos nossos limites atuais durante 100 anos. Durante esse período, qualquer ataque ao território humano será considerado um acto de guerra e será respondido com aniquilação e não com uma resposta proporcional. Aniquilação. Você está nos pedindo para aceitá-los como iguais, observou Restanin. Estou pedindo que você aceite a realidade. Há 3 meses, você riu dos nossos 47 navios. Agora você sabe que aqueles navios eram uma distração, uma fachada projetada para fazer você nos subestimar. A galáxia mudou, quer você aceite ou não. A única questão é se você muda com isso ou será destruído tentando preservar a velha ordem. Tanaka olhou diretamente para o alto soberano Ketforil. Você governou através do medo por 40.000 anos. Você conquistou, escravizou e destruiu porque pôde. Porque ninguém foi forte o suficiente para te impedir. Agora alguém é forte o suficiente. Então, o que você fará? Ketforil encontrou seu olhar. Nos olhos dele, ela podia ver a luta, o orgulho lutando contra a sobrevivência, a tradição lutando contra a realidade. Ele foi criado para acreditar que os Strain eram a maior civilização da galáxia. Tudo na sua cultura, na sua educação, em toda a sua visão do mundo, dizia-lhe para rejeitar o que este humano estava a dizer. Mas ele tinha visto os relatórios. Ele assistiu às gravações da glória de Ketforil se dissolvendo em nada. Ele sabia o que aconteceria com seu mundo, seu povo, seu legado se escolhesse errado. Preciso de tempo, ele finalmente disse. É hora de consultar meus conselheiros. É hora de considerar as implicações. Claro, a voz de Tanaka suavizou-se. Não estamos pedindo uma decisão imediata. O documento da árvore permanecerá disponível para revisão. Esperamos que você escolha a paz, mas estaremos prontos de qualquer maneira. Ela se virou para sair e então parou na beira da plataforma. Mais uma coisa. Sei que muitos de vocês já estão pensando em maneiras de roubar nossa tecnologia, de desenvolver contramedidas, de encontrar alguma fraqueza que possam explorar. Não vou insultá-lo fingindo o contrário. Mas vou lhe contar o que disse ao Fleet Marshal Dress. Estamos nos preparando para esse momento há 60 anos. Pensamos em todos os cenários que você possa imaginar e em muitos que ainda não imaginou. Não estamos blefando e não estamos confiantes demais. Somos apenas sobreviventes e os sobreviventes aprenderam a ser muito, muito cuidadosos. Ela saiu da câmara, deixando 12 espécies contemplando um futuro que nunca haviam imaginado. Os debates continuaram por horas após a saída de Tanaka. Algumas espécies defenderam a aceitação imediata do tratado. Outros exigiram mais tempo para estudar a situação. Alguns, os mais desesperados ou os mais tolos, sugeriram ataques secretos. Tentativas de assassinato, qualquer coisa que possa eliminar a ameaça humana. Mas com o passar das horas, a realidade tornou-se clara. A galáxia havia mudado. A velha ordem estava morrendo. E a humanidade, pequena, jovem e insignificante, acabava de se tornar a força mais poderosa do universo conhecido. O alto soberano Ketral retornou à sala do trono naquela noite, cercado por conselheiros que não tinham conselhos a dar e generais que não tinham estratégias a oferecer. Ele ficou sentado em silêncio por um longo tempo, olhando as estrelas pela janela de seu quarto. Em algum lugar lá fora, naves humanas esperavam na escuridão, prontas para destruir tudo se ele lhes desse razão. Para o primeiro. 6 meses se passaram após a reunião do conclave. 6 meses de negociações tensas, preparativos silenciosos e manobras cuidadosas. A galáxia prendeu a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A maioria das espécies assinou o tratado. Os Vresei foram os primeiros, seguidos rapidamente pelos Mortani, pelos Kalete e meia dúzia de outros. Eles fizeram os cálculos, consideraram os riscos e decidiram que a sobrevivência era mais importante que o orgulho. O alto soberano Ketral não assinou.
Ele disse a seus conselheiros que a rendição era impossível. Ele disse a seus generais que os Traem nunca se curvaram a nenhum poder e nunca o fariam. Ele disse a si mesmo que deveria haver uma maneira de vencer. Sempre havia uma maneira de vencer. Se você fosse forte e inteligente o suficiente e estivesse disposto a pagar o preço. Em segredo, ele procurou outras espécies que partilhavam o seu desafio. Os orgulhosos. O irritado. O desesperado. Ofereceu-lhes uma aliança, uma coligação daqueles que se recusaram a aceitar a nova ordem. Juntos, eles encontrariam uma maneira de atacar a humanidade antes que fosse tarde demais. 7 espécies responderam ao seu chamado. Juntos, eles controlavam mais de 60.000 navios de guerra, a maior frota combinada da história galáctica. Certamente, Quetral raciocinou. Mesmo os humanos não poderiam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eles atacassem simultaneamente em todos os mundos humanos, alguns ataques KS teria sucesso. A humanidade ficaria paralisada e a ordem natural seria restaurada. A frota da coligação reuniu-se em segredo, longe de sensores curiosos e observadores suspeitos. 60.000 navios, tripulados por guerreiros aos quais foi prometida glória e vingança. Eles treinaram para este momento. Eles haviam se preparado para todas as contingências. O que eles não estavam preparados estava sendo esperado. A frota saltou para o espaço humano numa manhã cuidadosamente escolhida, emergindo em coordenadas que deveriam tê-los colocado a uma distância de ataque da própria Terra. Em vez disso, eles se viram cercados. 17 navios negros esperavam por eles, dispostos numa esfera perfeita em torno do ponto de chegada da coalizão. Eles eram minúsculos em comparação com os navios de guerra que enfrentavam, quase invisíveis na escuridão do espaço. Mas todos os oficiais da coligação sabiam o que aqueles navios poderiam fazer. Por um longo momento, ninguém se mexeu. 60.000 navios ficaram imóveis, com as armas carregadas, as tripulações à espera de ordens que não chegaram. Então, a voz do diretor Tanaka apareceu em todos os canais. Almirante de frota Quefrel gostaria de poder dizer que fiquei surpreso. Quefrel estava no convés de comando de sua nau Capitânia, o mesmo navio do qual governara o domínio durante 2 séculos. Suas escamas empalideceram com o choque, mas sua voz permaneceu firme. Como você sabia? Sabemos desde o momento em que você começou a planejar esta operação. Você realmente achou que não estaríamos assistindo? Você realmente acreditou que éramos tão complacentes quanto as espécies que você conquistou antes? Quefrel não disse nada. Não havia nada a dizer. Aqui está o que vai acontecer. Tanaka continuou. Em aproximadamente 30 segundos, toda a sua frota perderá energia, assim como os navios Fleet Marshal Dres fizeram há 6 meses. Suas tripulações estarão seguras. Seus vasos estarão intactos. Quando a energia for restaurada em 6 horas, vocês retornarão aos seus mundos natais. Vocês dissolverão esta coalizão e nunca mais ameaçarão o espaço humano. E se recusarmos, faremos o que prometemos. Destruiremos seu mundo natal. Então destruiremos todas as colônias, todas as estações, todos os navios que carregam sua bandeira. Eliminaremos a existência do Strain e faremos o mesmo com todas as espécies que se juntaram à sua coalizão. Levaremos aproximadamente 6 dias para acabar com civilizações que existem há 40.000 anos. Uma voz suavizou-se. Mas eu não quero fazer isso. Nenhum de nós quer isso. Então estou lhe dando uma última chance, Alto Soberano. Abaixe-se. Aceite a paz. Que este seja o fim de tudo. Quefrel fechou os olhos. Ao seu redor, seus oficiais aguardavam seu comando. 60.000 navios esperaram por seu sinal. Todo o futuro de sua espécie esperava que ele fizesse uma escolha. Ele pensou em seus ancestrais, que construíram um domínio através do sangue e da conquista. Ele pensou em seus descendentes, que herdariam tudo que ele lhes deixasse. Ele pensou em cerca de 40.000 anos de história de Train, em todas as guerras e vitórias e nos mundos subjugados. E ele pensou na glória de Quefrel, dissolvendo-se em nada num piscar de olhos. Afaste-se, ele disse calmamente. Olá, soberano.
Eu disse para ficar de pé. Todos os navios desligaram as armas em todas as posições. As ordens foram distribuídas por toda a frota. Um por um, os navios da coalizão baixaram as armas. Suas tripulações estavam confusas e com medo, mas obedientes até o fim. Uma escolha sábia, disse Tanaka. Não parece sábio. Parece o fim de tudo. Talvez, ou talvez seja o começo de algo novo. Os impérios sobem e descem, auto-soberano. Essa é a natureza do universo. Mas as espécies que construíram esses impérios podem sobreviver se estiverem dispostas a se adaptar. Os Train nunca se adaptaram. Sempre conquistamos. Então talvez seja hora de aprender. O corte de energia aconteceu exatamente como Tanaka havia prometido. 60.000 navios ficaram às escuras, flutuando indefesos no vazio. Durante 6 horas, a maior força militar que a galáxia alguma vez reuniu esteve tão vulnerável como crianças recém-nascidas. E a humanidade optou por não prejudicá-los. Um ano depois, a diretora Yuki Tanaka sentou-se em seu escritório na Terra, lendo um documento que seria impensável. Apenas 2 anos antes. Foi um pedido formal do governo provisório da República Train. O Estado sucessor do domínio, formado depois que Kefrel foi removido do poder por seu próprio povo. Eles queriam abrir relações diplomáticas com a Terra. Eles queriam negociar. Eles queriam aprender. Hyde, Marcus Webb, estava perto da janela, olhando para a cidade que havia mudado tanto desde a revelação da frota de Prometheus. Você acha que isso vai durar? Tanaka considerou a questão. Não sei. 40.000 anos de civilização galáctica construída sobre a conquista e o medo não desaparecem da noite para o dia. Haverá contratempos. Haverá aqueles que tentarão restaurar a velha ordem. Haverá conflitos e mal-entendidos e provavelmente mais violência. Isso não é muito otimista. É realista. Mas o problema é o seguinte, Marcos, pela primeira vez em 40.000 anos, a galáxia está fazendo perguntas diferentes. Não apenas como conquistamos ou como sobrevivemos. Mas o que vem a seguir? Como é a civilização quando o poder mais forte da galáxia escolhe a contenção em vez da dominação? Ela se levantou e se juntou a ele na janela. Lá fora, naves humanas se movem pelo céu. Não navios de guerra, mas navios de carga. Embarcações de passageiros, navios de exploração rumo a novas fronteiras. O mundo mudou, mas a vida continuou. Tínhamos uma escolha, ela disse. Quando construímos os navios Prometheus, tivemos uma escolha. Poderíamos tê-los usado para conquistar a galáxia, para nos tornarmos governantes de tudo. Algumas pessoas queriam isso. Eles disseram que era a única maneira de estarmos verdadeiramente seguros, de garantir que ninguém jamais nos ameaçaria novamente. Mas não o fizemos. Não, escolhemos algo mais difícil. Escolhemos ser fortes o suficiente para destruir qualquer um que nos atacasse, mas sábios o suficiente para não atacar quem nos deixasse sozinhos. Escolhemos oferecer misericórdia aos inimigos que não nos teriam mostrado nenhuma. Escolhemos acreditar que a galáxia poderia ser melhor do que era. Marcos ficou quieto por um momento. Você acha que vai funcionar? Tanaka sorriu uma expressão rara para ela. Que suavizou os anos de tensão diplomática estampados em seu rosto. Acho que fizemos algo que ninguém fez em 40.000 anos. Fizemos uma forte pausa e pensamos. Fizemos o cruel considerar a misericórdia. Mostramos à galáxia que o poder não significa necessariamente destruição. Ela voltou para sua mesa e pegou o pedido Train, lendo-o mais uma vez. Isso funcionará? Não sei. Mas é um começo. E às vezes, Marcos, um começo é tudo o que você precisa. Lá fora, o sol se punha sobre a Terra, o pequeno mundo azul que desafiara uma galáxia. Não apenas pela força, mas pelo caminho mais difícil da contenção. Na escuridão além da atmosfera, invisíveis, mas sempre presentes, as naves Prometeu mantinham sua vigília silenciosa. Eles foram construídos para destruição. Eles foram projetados para acabar com civilizações. Em vez disso, tornaram-se a base de um novo tipo de paz, frágil, incerta mas real.
A galáxia riu da defesa da Terra. Agora a Terra estava ensinando à galáxia algo que ela nunca havia aprendido em 40.000 anos de guerra. Essa verdadeira força não é medida pelo que você pode destruir, mas pelo que você escolhe proteger. E talvez, apenas talvez, essa lição mudasse tudo.